Mas os recém-chegados não eram aliados deles. Um grupo de pessoas usando uniformes de combate azul escuro apareceu, com expressões frias e profissionais. Eles cercaram Lan Shen e Zulin, e o líder falou com calma gelada. Parabéns aos dois por responderem todas as perguntas corretamente. O executivo Fal Arlan ordenou que vocês cooperem conosco e sigam para o Departamento de Aplicação da Lei da Região Amu para fornecer relatórios sobre a perseguição aos bandidos estelares Scarlet Dawn. A expressão de Lan Shen mudou, e ele rapidamente tentou escapar da situação. Ah, mas podemos primeiro entrar em contato com o executivo da nossa região estelar Baiu? Temos uma situação de alta prioridade para discutir com nossa liderança. Um dos agentes de Amu avançou, colocando a mão sobre a arma na cintura. O que vocês dois acham que estão fazendo? Perguntou com voz ameaçadora. Isso não é um pedido. É uma ordem. Imediatamente, os agentes atrás deles avançaram e atacaram Lan Shen e Zulin com precisão coordenada. Os dois sentiram uma enorme descarga elétrica atravessar seus corpos, deixando-os completamente paralisados enquanto seus sistemas nervosos entravam em colapso. O líder do esquadrão de Amu virou-se para os subordinados e apontou para os dois imobilizados. Retirem todos os dispositivos de comunicação e sinalização deles imediatamente. Levem os dois para a cela de segurança máxima do cruzador prateado e mantenham-nos presos. Esta é uma ordem pessoal do executivo Fal Arlan. Sim, senhor, responderam os subordinados. Zulin, lutando contra a paralisia, conseguiu falar com dificuldade. Vocês têm ideia do que estão fazendo? Quando isso se espalhar, pode provocar guerra total entre nossas duas regiões estelares. O líder apenas sorriu com arrogância. Guerra? Talvez, respondeu calmamente. Mas mesmo que isso aconteça, o executivo Fal Arlan já decidiu que o prêmio vale o risco. Foi uma decisão extremamente sábia. Levem eles, ordenou. Zulin e Lan Shen foram erguidos e arrastados em direção ao enorme cruzador prateado, suas vozes abafadas enquanto eram levados para dentro da nave. Enquanto a nave azul da região Baiu se preparava para partir, Zulin virou a cabeça para olhar para trás com o coração cheio de impotência. Ele realmente não conseguia imaginar qual seria a reação dos líderes da região Baiu quando descobrissem que um supergênio capaz de alcançar o nível Supernal Sun estava sendo roubado bem diante dos olhos deles. Enquanto isso, dentro da luxuosa nave de comando, o executivo Celer da região Baiu estava sentado confortavelmente numa grande poltrona, apreciando uma taça de vinho de um famoso jardim estelar. Nada mal, comentou, saboreando a bebida. A qualidade hoje está excelente. O vinho está delicioso, e as notícias são ainda melhores, continuou Celer, satisfeito. Os 4 líderes malignos dos bandidos estelares Scarlet Dawn finalmente pagaram por seus crimes. Isso resolve um grande problema para o Departamento de Aplicação da Lei, e agora finalmente tenho algo relevante para relatar aos meus superiores. E mais importante, acrescentou Celer com um sorriso maior, o executivo Fal Arlan ainda tomou a iniciativa de nos dar 1/3 do crédito pela operação. Tudo o que ele pediu em troca foi que 2 agentes fossem até lá fazer um relatório formal. Isso é condição? Eu acabei de lucrar sem fazer nada. Celer parou por um momento, pensativo. Será que Fal Arlan mudou de personalidade? Não esperava que ele fosse tão generoso. Eu lembro que uma vez ele chegou a puxar a espada e brigar com a região estelar Black Tower por causa de um único mérito. Ele tomou outro gole de vinho e esqueceu o assunto. No fim das contas, ter parte do crédito já era ótimo. Celer sempre foi alguém que não ligava muito para detalhes, desde que o resultado final fosse bom. Nesse momento, uma série de passos firmes ecoou pelo salão. Era uma oficial extremamente bonita do departamento da região Baiu. Ela se curvou e falou suavemente. Meu senhor, a região estelar Amu enviou uma mensagem. Eles disseram que a gravação da operação levará algum tempo para ser entregue. Nem sequer uma transmissão parcial. Celer franziu a testa, curioso. Afinal, ele só sabia do resultado porque Fal Arlan havia contado. Como participante da operação conjunta, revisar o registro tático era procedimento padrão.
Mas agora a região AMU dizia que a gravação levaria tempo para ser entregue, o que era um pouco estranho. Mesmo assim, Siller pensou nisso por apenas alguns segundos antes de desistir. Tudo bem. De qualquer forma, foi Fauarlan quem conduziu a operação. Se algo der errado, a responsabilidade é dele. Meu senhor, um agente intermediário chamado Zulin está pedindo para vê-lo para fazer um relatório. Ah, e onde ele está agora? Perguntou Siller, girando a taça de vinho. Ele foi um dos agentes convidados por Fauarlan para fazer relatório, mas não conseguimos contato com ele nem com o parceiro Lan Shen. Então falamos disso quando ele voltar da missão, disse Siller com indiferença. Meu senhor, mais uma coisa. O conselheiro Liu Qimin convidou o senhor para a festa de aniversário de 1 ano do filho dele hoje à noite. Os olhos de Siller brilharam. Agora isso sim é importante. Ordene que a nave azul vá na velocidade máxima. Não podemos nos atrasar. Sim, senhor. Imediatamente, a nave de comando azul acelerou ao máximo para garantir que Siller chegasse ao evento. Ele se acomodou novamente na cadeira, convencido de que aquele era realmente um ótimo dia para sua carreira. A limpeza do campo de batalha vai levar alguns dias. Você deveria voltar primeiro para o planeta azul, sugeriu Fauarlan, entregando a Lu Seng um comunicador em formato de rato. Era muito mais avançado do que o lixo que Lan Shen havia dado antes, com alcance de 500 anos-luz e sincronização quase instantânea. Diferente do aparelho antigo, que levava dias para transmitir mensagens, aquele era tecnologia de ponta. Lu Seng pensou irritado em Lan Shen. Como alguém pode confiar naquele cara? Se algo realmente acontecesse, eu já estaria morto antes de ele receber a mensagem. Depois de acenar para Fauarlan, ele partiu para casa. Lu Seng precisava voltar à Terra para resolver assuntos pessoais e se despedir antes de seguir com Fauarlan para a nebulosa Lamorei, a 500 anos-luz de distância. Fauarlan ficou no convés do antigo cruzador prateado, elegante como um cisne, observando a figura de Lu Seng descer até desaparecer completamente de vista. Um subordinado se aproximou, e a expressão de Fauarlan imediatamente ficou fria e profissional. Ativem todo o sistema de vigilância da nave. Monitorem Lu Seng no planeta azul, designação A28462. Acompanhem todos os movimentos dele 24 horas por dia sem interrupção. Não deixem ele sair do nosso radar nem por um segundo. Fauarlan continuou com um olhar calculista. Conseguimos enganar temporariamente aqueles tolos do setor White Mist, mas ainda não podemos baixar a guarda. Um tesouro como ele vale até uma guerra entre setores. Então ele deu outra ordem séria. Também relatem imediatamente qualquer atividade estranha no setor White Mist. Aqueles 2 prisioneiros devem ser vigiados de perto. Eles são a única ponta solta do meu plano. Mantenham vigilância total, ordenou Fauarlan, cerrando o punho enquanto a adrenalina corria pelo corpo. Se conseguirmos levar Lu Seng com sucesso e registrar oficialmente sua identidade no setor estelar Almori, a recompensa será astronômica. Isso não é apenas uma missão comum, é um triunfo que vai marcar nossas carreiras. Pouco depois, Lu Seng desceu nas paisagens verdes e familiares do bairro residencial Flower Mansion em Bay City. Ele pousou suavemente na entrada da casa da família, sua aura brilhante desaparecendo enquanto seu corpo se tornava visível sob a luz da tarde. Lu Seng não entrou imediatamente em casa. Em vez disso, ficou parado na entrada e lançou um olhar atento para o bairro ao redor. Um pequeno suspiro de surpresa escapou de seus lábios ao perceber as mudanças no ambiente. Seus olhos pararam primeiro em 3 idosos jogando xadrez tranquilamente ali perto. Lu Seng liberou sua consciência espiritual, deixando-a varrer todo o bairro como uma maré invisível. Para sua surpresa, ele percebeu a presença de nada menos que 40 artistas marciais do nível Grandmaster misturados entre os moradores. Seu olhar então foi para um funcionário da limpeza por perto, um homem que parecia ter uns 50 anos, recolhendo lixo de forma humilde. Mas a percepção de Lu Seng atravessou a aparência comum e detectou o poder interno de um Grandmaster ali escondido. Ele percebeu que entre os moradores havia mais de 20 Grandmasters e até 2 marchalcentes disfarçados de seguranças e faxineiros. Impressionante, pensou ele.
Aquela era provavelmente a vizinhança mais protegida de toda Azure Star City. Sentindo gratidão por ver tantas elites protegendo sua família, Lu Seng finalmente abriu a porta de casa e gritou alegremente: "Cheguei! Estou de volta! Irmão!" Sua irmã mais nova, Lu King, correu imediatamente até a porta com uma expressão misturada de choque e ansiedade. Ela segurou seu braço. "Irmão, é mesmo você? Tudo o que estão dizendo é verdade? Você realmente é o lendário War God." "Eu já imaginava." Lu Hai e Zhen Yufeng saíram da sala com expressões complexas parecidas com as da filha. "Lu Seng, você realmente está bem?" perguntou Zhen Yufeng com a voz tremendo. "Graças aos céus você voltou seguro, mas precisamos saber a verdade. Conte para nós o que está acontecendo." "Seja qual for o problema, vamos enfrentar juntos", acrescentou Lu Hai. Os 3 membros da família Lu ficaram em semicírculo diante de Lu Seng, esperando finalmente ouvir todos os segredos que ele havia escondido por tanto tempo. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Lu Seng enquanto ele pensava por onde começar. Depois de alguns segundos pensando, ele assentiu lentamente e forçou um grande sorriso. "Certo, acho que chegou a hora de parar de esconder as coisas", disse. "Vou contar a verdade." Com um rosto sério e tom solene, o jovem começou a falar com total naturalidade. "A verdade é", disse ele dramaticamente, "que eu sou na verdade o príncipe Super Saiyan exilado do lendário planeta Vegeta. Quando eu tinha apenas 3 anos, nossa linhagem real sofreu um desastre. Inimigos invadiram e destruíram completamente nossa civilização. Para escapar, eu viajei numa nave espacial até este planeta e escolhi vocês como minha nova família. Agora meu talento marcial despertou completamente e em breve eu preciso voltar às estrelas para reconstruir o planeta Vegeta. Mas para construir uma nova nave interplanetária eu ainda preciso de capital", continuou com um brilho travesso nos olhos. "Se cada um de vocês transferir 5.000 yuan para a minha conta agora, prometo que depois de recuperar meu trono vou nomear vocês governadores supremos deste planeta." Quando o discurso absurdo de Lu Seng terminou, um silêncio pesado tomou conta da entrada da casa. Os 3 membros da família Lu ficaram totalmente confusos, olhando para ele como se finalmente tivesse enlouquecido depois de tanto treinamento. "Eu estou só brincando com vocês, claro." Lu Seng soltou uma risada sem jeito, balançando a cabeça ao ver as expressões chocadas deles. O tom dele ficou mais suave e sincero quando olhou para os pais. "Mãe, pai, realmente importa se o mundo me chama de War God ou não? No fim das contas, eu ainda sou o filho de vocês, estou aqui na frente de vocês, exatamente como sempre fui." Mais tarde, reunidos ao redor da mesa de jantar, Lu Seng contou com mais detalhes sobre suas experiências e crescimento nos últimos anos. As expressões de Lu Hai e Zhen Yufeng passaram da pura confusão para uma reflexão profunda, até finalmente relaxarem. "Lu Seng está certo", disse Lu Hai, assentindo firmemente enquanto olhava para a esposa. "Não importa se ele é o War God ou apenas um artista marcial comum. Ele continua sendo nosso filho. Ele é o orgulho da família Lu, não é?", acrescentou Lu Hai com orgulho. Depois disso, Lu Seng mencionou com cuidado que em breve precisaria partir para o espaço profundo por um período. Ele manteve os detalhes vagos de propósito, sem querer preocupar os pais com coisas do universo. Mas Lu King não conseguiu conter a empolgação e começou a elogiar o irmão sem parar. "Meu Deus, irmão! Você é mesmo meu irmão de verdade? Quem diria que meu próprio irmão é o War God, o artista marcial número 1 do mundo, ainda mais lendário e poderoso que um Martial Saint de nível 9. Depois de digerir tudo por mais um tempo, Lu Hai finalmente aceitou a realidade e soltou uma gargalhada enorme. "Ha ha ha! Meu filho é o War God! Os ancestrais da família Lu não estão só orgulhosos, eles devem estar comemorando no céu." O rosto dele ficou vermelho de emoção. "Mulher, rápido, traga um copo. Hoje eu vou beber 2 taças do meu melhor vinho." Zhen Yufeng também estava extremamente feliz e assentiu várias vezes enquanto ajudava o marido. Está bem", disse animada.
Mas mesmo assim ela não esqueceu de virar para o filho e lembrá-lo com seriedade de sempre colocar a própria segurança em primeiro lugar. Lu Seng respondeu com um sorriso obediente. Eu sei, mãe. Vou tomar cuidado. 3 dias depois, em frente ao prédio do Departamento de Assuntos Civis da cidade. Saindo do prédio e entrando nas ruas movimentadas da cidade, Lu Seng e Dong Qinsu caminhavam de mãos dadas, com os dedos entrelaçados enquanto atravessavam a multidão. Lu Seng virou para ela, com um rosto cheio de satisfação. Hoje, disse ele feliz, é um dia que vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas. Dong Qinsu olhou para ele com um sorriso brincalhão e apertou levemente sua mão. E por que você tem tanta certeza disso? Perguntou, com os olhos brilhando. Lu Seng, mais animado do que nunca, levantou triunfante o certificado de casamento novinho em folha. Você já sabe a resposta, então por que perguntar? Hoje é oficialmente o dia em que o homem mais forte deste planeta se casa. Dong Qinsu soltou uma risadinha leve, parecendo completamente feliz. Por um momento, os dois olharam para o certificado vermelho nas mãos e sorriram como qualquer casal recém-casado. Lu Seng a puxou para um abraço suave e falou em voz baixa, e também, hoje é o dia em que eu vou oficialmente partir para o cosmos. Pode levar alguns meses ou até um ano, mas vou voltar o mais rápido que puder. E quando eu voltar, vamos fazer nosso grande casamento de verdade. Lu Seng abraçou Dong Qinsu com carinho enquanto ela apoiava a cabeça em seu ombro. Ela fechou os olhos e respondeu em um sussurro firme, tudo bem. Eu vou esperar. Pegue isso, disse Lu Seng, entregando a ela um comunicador de alta tecnologia. É um dispositivo especial que os superiores me deram. A bateria e o sinal foram feitos para durar anos, mesmo a grandes distâncias. A partir de agora vamos usar isso para manter contato. Estou indo agora, disse ele, olhando para ela por mais um instante. Sem dizer mais nada, o corpo de Lu Seng se transformou em um borrão e ele disparou para o céu em alta velocidade, atravessando a atmosfera até desaparecer no espaço. Sozinha, vendo a silhueta de Lu Seng desaparecer no céu como uma bolha brilhante, Dong Qinsu juntou as mãos e murmurou, por favor, volte em segurança. Ao mesmo tempo, muito acima do planeta, dentro da enorme nave Silverbeard, Fal Arlan estava de pé. Vestindo uma armadura prateada brilhante, ele observava o horizonte da plataforma de observação enquanto aguardava a chegada do jovem prodígio. Lu Seng, você finalmente chegou, disse Fal Arlan com um aceno satisfeito. Enquanto guiava Lu Seng pela gigantesca nave tecnológica, ele apontou para os corredores. Deixe-me apresentar. Isso é uma cidade inteira dentro da nave Silverbeard. Lu Seng já havia imaginado como seria o interior de uma nave lendária dessas, mas a realidade superou tudo. Ele ficou realmente impressionado. Era como se a ficção científica tivesse virado realidade. Se eu postasse um vídeo disso na internet, pensou ele, a internet inteira iria explodir de choque. Mesmo estando dentro da nave, ele não sentia nenhuma sensação de confinamento. Pelo contrário, o ar era puro e refrescante, como caminhar por uma floresta antiga. O ambiente parecia cheio de energia, com um cheiro de terra e oxigênio. De repente, Fal Arlan estalou os dedos, e em um instante os dois foram transportados para uma enorme sala luxuosa no centro da Silverbeard. Fal Arlan apontou para uma mesa com 2 taças de vinho. Por favor, sente-se e experimente isso. É uma especialidade famosa do meu planeta natal. Até as pessoas mais reservadas elogiam esse vinho. Ele sorriu ao ver o espanto de Lu Seng. Isso me lembra quando deixei meu planeta pela primeira vez. Esta suíte tem tudo o que você precisar, mas se quiser algo especial, pode me chamar a qualquer momento. Lu Seng pegou a taça, vendo o líquido brilhar como ouro. Enquanto bebia, perguntou curioso, você, um enforcer de elite da Federação, também veio de um planeta pobre como o meu? Fal Arlan riu profundamente e tomou um gole longo de vinho. Na verdade, era ainda pior que um simples planeta de recursos, respondeu com um toque de melancolia. Meu planeta era um mundo de 4ª categoria devastado por guerras. Ele acabou sendo destruído completamente há mais de 3.000 anos.
Lu Seng sentiu culpa ao perceber que tocou numa memória dolorosa. Eu sinto muito, disse com respeito. Fal Arlan apenas acenou com a mão. Esse é o destino de planetas que viram campos de batalha. Eu fui um dos poucos sortudos. Antes da destruição final, o governo do setor estelar Almor iniciou um programa de evacuação de cidadãos. Um programa de evacuação. O interesse de Lu Seng cresceu imediatamente. Parecia um plano para retirar pessoas de planetas condenados e levá-las para outros mundos habitáveis. Seus olhos brilharam. Talvez ele não precisasse nem gastar dinheiro para comprar um planeta para seu povo. Fal Arlan pareceu perceber o que ele estava pensando. Ele colocou a taça na mesa e explicou, mas você precisa entender que esse benefício é apenas para cidadãos oficialmente registrados da Federação do Setor Estelar. Pessoas comuns não têm acesso a isso. Pessoas comuns não têm esse direito, continuou Fal Arlan. Lu Seng franziu a testa. Então quais são os requisitos para obter cidadania galáctica? Fal Arlan começou a explicar. A Federação tem regras muito rigorosas. A pessoa precisa ter ficha limpa, força de combate no nível 9 ou superior e também mostrar grande potencial de desenvolvimento. Só então ela pode registrar cidadania cósmica. Lu Seng franziu ainda mais a testa. Nível 9 ou acima, repetiu preocupado. Essas condições são muito duras. Se esse programa não for possível, então é permitido que um povo inteiro se mude por conta própria. É possível, mas todos os planetas habitáveis desta região da nebulosa já foram catalogados há eras, explicou Fal Arlan. Mover uma ou duas pessoas não é problema, mas qualquer migração de 5.000 pessoas ou mais precisa da permissão da Federação. Caso contrário, eles são presos. Nosso departamento captura mais de 10 bilhões de viajantes ilegais por ano e os envia para campos de trabalho. Lu Seng ficou surpreso. Isso não é autoritário demais? Perguntou. Fal Arlan balançou a cabeça. É necessário para manter a ordem do universo. Fal Arlan então perguntou surpreso. A situação do seu planeta é tão grave assim que já é considerado apenas um planeta de recursos? Ele continuou. De qualquer forma, um planeta habitável de baixo nível custa centenas de milhões de Black Stellar Coins. Os melhores podem ultrapassar 1 bilhão. Apenas planetas de alto nível têm energia suficiente para sustentar artistas marciais de nível 9, acrescentou Fal Arlan. Ambientes pobres não conseguem manter esse nível de evolução. Uma raça que não consegue produzir elites está destinada à extinção. Lu Seng entendeu bem isso. Sem força suficiente, a humanidade seria destruída na primeira grande ameaça cósmica. Percebendo a preocupação de Lu Seng, Fal Arlan decidiu revelar algo animador. Na verdade, para alguém com seu talento, esse objetivo pode ser bem simples. Os olhos de Lu Seng brilharam. Como assim? Se você alcançar o nível 11, poderá receber o título de nobre espacial, explicou Fal Arlan. Nesse nível, a Federação concede a você um planeta inteiro como território. Você não precisa comprar nada. Existe apenas um imposto anual, mas para alguém nesse nível é praticamente nada. Ao ouvir isso, um caminho claro apareceu na mente de Lu Seng. Ele ergueu a taça para Fal Arlan em agradecimento. Entendi. Então esse é o padrão do universo. Obrigado pelo conselho. Mas por dentro pensou, minha visão ainda era pequena demais. Lu Seng percebeu que precisava construir uma boa amizade com Fal Arlan. A experiência e o conhecimento dele sobre o universo seriam extremamente valiosos. Tomando um gole do vinho exótico, Lu Seng começou a imaginar o futuro. Quando eu tiver meu próprio território estelar, pensou com um leve sorriso, minha família terá um planeta inteiro. Talvez eu distribua as pessoas do meu país em vários mundos. Seria um resultado magnífico, não acha? Comentou Fal Arlan. Com seu talento absurdo, tornar-se um Stellar Noble não é questão de se, mas de quando. Ele observou Lu Seng com admiração. Mesmo sendo apenas nível 9, você já começou a compreender as regras universais, possui um corpo transcendente de nível máximo e já quebrou limites de poder antes. Ele suspirou. Sem exagero, Lu Seng,
Você é o maior gênio que encontrei em 4.000 anos. Durante a longa viagem até a capital do setor, Lu Seng dedicou todo o tempo ao treinamento. Ele entrou no espaço espiritual da Cosmic City, o lugar que sempre chamou de Dreamscape, para continuar cultivando suas habilidades. As condições agora eram muito melhores que antes. A nave Silverbeard possuía uma enorme quantidade de energia cristalina de alta densidade para treinamento. Nesse ambiente, o progresso de Lu Seng foi assustador. Logo ele atingiu 10.000 células imortais no corpo, fazendo sua energia vital dobrar de força. Fao Arlon observava os monitores da nave enquanto via as flutuações de energia vindas do quarto de treinamento de Lu Seng. Em apenas um mês, esse garoto já consumiu recursos equivalentes a dezenas de milhões de Black Stellar Coins, murmurou. Ele realmente é o artista marcial mais extraordinário que vi em 4.000 anos. Ele então ordenou aos oficiais da ponte, continuem fornecendo energia de alta densidade e Black Stellar Coins para o treinamento dele. Não se preocupem com o custo. Nas profundezas do Dreamscape de Lu Seng, uma mudança gigantesca aconteceu. Sob as nuvens de poeira cinzenta que cobriam a antiga base marcial, uma aura extremamente poderosa explodiu do chão, rasgando os céus espirituais. Os olhos de Lu Seng se estreitaram enquanto ele sentia pressão. Logo depois, uma figura colossal saltou da cratera abaixo e voou para o céu. Em suas mãos estava um enorme machado de batalha, liberando uma lâmina de luz laranja gigantesca. A figura não hesitou nem por um segundo. Seus olhos vermelhos estavam cheios de intenção assassina. Com um rugido brutal, ele girou o enorme machado e atacou com um golpe capaz de destruir o mundo. Como isso é possível? Antes mesmo de reagir, Lu Seng viu seu manual espiritual Forcing Bow ser destruído em pedaços por aquela luz laranja. O golpe continuou rasgando o espaço espiritual e desapareceu ao longe. Lu Seng respirou fundo. Esse é o verdadeiro poder de um nível 12. Seu enorme corpo d'arma começou a se desfazer em névoa. Contra um inimigo tão rápido e preciso, um corpo gigante era apenas um alvo. Depois de destruir o domínio espiritual de Lu Seng com um único golpe, a figura parou. Lu Seng flutuou no ar observando o inimigo. Era um guerreiro enorme com 5 metros de altura. Seu corpo era extremamente poderoso, como um pequeno gigante. Mesmo assim, seus movimentos eram leves e rápidos. Esse não era um guerreiro comum. Era um soberano do vento e da velocidade. Um brilho de surpresa apareceu nos olhos de Lu Seng quando ele pronunciou o nome registrado na base marcial. Samigina. O nome Samigina na língua antiga significava soberano dos ventos. Ele dominava a velocidade absoluta, mas sua força física também era esmagadora. Lu Seng repetiu o nome em voz baixa. Os olhos escuros do Wind King pareceram reagir ao ouvir o próprio nome. Essa era a manifestação do poder original informando a lenda. Nível 12, murmurou Lu Seng. Esse era o adversário mais forte que ele já enfrentou. Um especialista de nível 11 apenas tocava as regras do universo, mas um mestre de nível 12 já criava um corpo de regras indestrutível. Seu objetivo agora era claro, derrotar Samigina antes que a Silverbeard chegasse ao setor estelar Almori. Sem perder tempo, Lu Seng voltou imediatamente ao treinamento, determinado como aço. Nos dias seguintes, ele mergulhou em um cultivo brutal e constante, empurrando seus limites ao máximo para superar o Wind King. No último dia antes de a Silverbeard sair do Varp e chegar ao aglomerado estelar Almori, Lu Seng finalmente deu o golpe final em Samigina. Quando a figura se dissolveu, Lu Seng absorveu o poderoso poder de origem do mundo derrotado, sentindo sua própria força crescer e se estabilizar até ficar pelo menos 3 vezes maior do que quando ele entrou na nave. Com essa nova força correndo pelo corpo, a Silverbeard finalmente chegou ao destino. Eles alcançaram o ponto central de concentração e o centro administrativo da Federação do Aglomerado Estelar Almori, uma enorme estação feita de luz e aço. Quando Lu Seng desceu pela rampa de acoplamento e saiu da nave, viu Fao Arlan já esperando por ele na plataforma brilhante, com um leve sorriso de boas-vindas no rosto marcado pelo tempo. Bem-vindo, Lu Seng, ao coração da Federação Almori.
Você está prestes a dar seus primeiros passos de verdade no palco galáctico. Lu Seng esticou o corpo, sentindo que a longa jornada finalmente tinha acabado. Ele virou para Fal Arlan e perguntou, então, agora que finalmente chegamos, qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Fal Arlan apontou para as enormes torres da cidade. Primeiro, preciso levá-lo para registrar sua cidadania estelar legal. Sem esse registro, você basicamente é um cidadão fantasma aqui, alguém que não existe no sistema. Nem uma simples refeição nutritiva você conseguiria comprar, e seus movimentos seriam restringidos por todos os lados. Lu Seng entendeu a necessidade prática do conselho de Fal Arlan e assentiu de forma direta. Entendi. Deixo isso nas suas mãos, e agradeço a ajuda. Na verdade, quem estava mais ansioso para finalizar o registro era o próprio Fal Arlan. Se o aglomerado estelar da névoa branca viesse buscar Lu Seng antes de seu status estar oficializado, isso viraria um desastre diplomático gigantesco. Não precisa agradecer, respondeu Fal Arlan calmamente. É algo bem simples. Fal Arlan olhou para Lu Seng com um brilho calculista e quase paternal nos olhos, enquanto um pequeno sorriso aparecia em seus lábios. Afinal, acrescentou ele em tom caloroso, fui eu quem teve a honra de trazer você do seu mundo para o abraço das estrelas. Lu Seng percebeu que havia um significado mais profundo nas palavras de Fal Arlan, um olhar que sugeria que o executor tinha alcançado um objetivo pessoal importante. Mas ele não sentiu nenhuma hostilidade ou malícia. Não estava preocupado. Seu domínio da técnica Cosmic Shattering estava quase completo e, depois de derrotar Samijina, ele agora podia liberar um terceiro nível de poder de combate que ultrapassava os limites. Ele sabia com absoluta frieza que poderia acabar com a vida de Fal Arlan com apenas um pensamento, se fosse necessário. Tranquilo com isso, simplesmente seguiu o executor para dentro da cidade. Com a orientação experiente de Fal Arlan, Lu Seng atravessou os corredores labirínticos da prefeitura do setor e, finalmente, entrou na ala administrativa para iniciar os procedimentos formais de sua identidade e cidadania estelar. Lu Seng esperou apenas alguns minutos em um lounge tecnológico e confortável, quando um funcionário uniformizado se aproximou, fez uma leve reverência e lhe entregou um elegante cartão preto. Senhor Lu Seng, tenho o prazer de informar que seu registro de cidadania foi totalmente processado e autenticado. Lu Seng pegou o cartão e examinou os dados holográficos que brilhavam em sua superfície. Nome, Lu Seng. Raça, humano padrão. Planeta de origem, número 22-488-488, Planet Azur, região estelar White Mist. Status de cidadania, grau 3, zona estelar Almori. Classificação de força, nível 9. Quando viu o grau de cidadania, Lu Seng ficou momentaneamente surpreso e olhou instintivamente para o funcionário. Eu lembro que Fal Arlan mencionou que novos cidadãos normalmente começam no grau 1. Por que o meu já está listado como grau 3? O funcionário da prefeitura sorriu de forma educada e profissional. Senhor Lu Seng, o senhor foi apresentado e patrocinado pessoalmente pelo executor Fal Arlan, então sua posição naturalmente é diferente da de um candidato comum. O grau de um cidadão é uma avaliação completa que envolve força, talento potencial, riqueza pessoal e, o mais importante, suas conexões influentes. Lu Seng refletiu silenciosamente sobre isso. Nada mal, pensou. Uma única recomendação já me colocou direto no grau 3. Parece que oficialmente já sou alguém de certo prestígio aqui. Ele também percebeu que alcançar o nível 11 e se tornar um nobre espacial era simplesmente o próximo passo lógico nessa hierarquia. O funcionário continuou, apontando para o cartão. Além disso, há um saldo inicial de 10 milhões de moedas Black Stellar carregado no seu cartão de identidade, um presente pessoal do Lord Fal Arlan. Essa moeda é aceita em todas as residências da Federação. Os olhos de Lu Seng brilharam de surpresa. Ele verificou o saldo e viu o impressionante número de 10 milhões. Isso superava muito suas expectativas, toda a riqueza da Crimson Gang não passava de algumas centenas de milhares. A generosidade de Fal Arlan era enorme. Espera, tem algo errado aqui, percebeu Lu Seng de repente, franzindo a testa. Os bens que ele pegou dos líderes da Crimson Gang antes não podiam ser toda a fortuna deles.
Nenhum criminoso guardaria suas economias no bolso. A maior parte do dinheiro provavelmente estava criptografada nos próprios cartões de identidade deles, escondida de saqueadores comuns. O funcionário levou Lucende até uma mesa circular elegante em um canto silencioso do lounge. Por favor, aguarde aqui um momento, senhor. Lord Falwarlan está atualmente em uma reunião formal com Lord Du. Preparei alguns lanches locais para o senhor enquanto espera. Por causa do seu metabolismo extremamente alto e da constante necessidade de energia, Lucende não hesitou. Assim que se sentou, pegou um doce delicadamente preparado que exalava um aroma levemente adocicado. Depois de dar uma pequena mordida de teste, os olhos do jovem se arregalaram de surpresa. A textura era perfeita e o sabor era totalmente diferente de qualquer coisa que ele já tinha provado em Planet Azure. Isso é delicioso, murmurou, sentindo o humor melhorar bastante. Enquanto continuava provando os lanches, Lucende começou discretamente a vasculhar a pulseira interespacial que tinha pegado da Crimson Gang. Ele mexia na pilha de itens diversos e dispositivos tecnológicos enquanto enfiava mais doces na boca. O jovem devorava os petiscos com entusiasmo. Era preciso admitir que o padrão culinário da prefeitura era excepcional, oferecendo sabores e texturas complexos que Lucende nunca tinha experimentado antes na vida. De repente, Lucende mordeu com força e sentiu seus dentes baterem em algo incrivelmente duro e resistente. O impacto foi tão inesperado que uma dor aguda percorreu sua mandíbula, quase quebrando um dente. Assustado, o jovem cuspiu o que estava na boca sobre um guardanapo, tossindo violentamente enquanto tentava limpar a garganta. Cof, cof. Que diabos foi isso? Que inferno tinha nesse doce? Quase quebrei a mandíbula. Lucende olhou para a mesa e viu uma criatura azul-ciano toda esmagada se contorcendo entre as migalhas. Um suor frio escorreu por sua testa enquanto ele xingava baixinho. Merda, é uma barata espacial. Então percebeu, com um enjoo crescente, que a metade superior da criatura estava faltando, porque já estava no seu estômago. Uma forte vontade de vomitar surgiu imediatamente. Ele queria desesperadamente vomitar, mas antes disso uma sensação estranha explodiu dentro do seu corpo. Seu coração começou a bater com uma velocidade absurda, e uma poderosa onda de energia começou a correr por seus meridianos. O que está acontecendo? Minha célula imortal número 10.001 está nascendo agora. Lucende ficou completamente surpreso ao sentir o corpo assimilando rapidamente essa fonte inesperada de energia. Meu Deus, murmurou para si mesmo, enquanto o enjoo era rapidamente substituído por um raciocínio marcial prático. Parece que essa pequena barata espacial é riquíssima em proteína e energia concentrada. Lucende olhou para a metade restante do besouro azul por um momento e então decidiu colocá-la na boca também. Mastigou algumas vezes com expressão pensativa e assentiu. Surpreendentemente, tem gosto bem parecido com frango frito super crocante. Bob, onde você está? Para onde foi? Nesse exato momento, a atmosfera tranquila do lounge foi quebrada por uma grande confusão e uma voz desesperada vindo do corredor. Um funcionário da prefeitura tentava desesperadamente bloquear o caminho de uma garota ruiva de temperamento explosivo que avançava em direção ao lounge. Senhorita Jojo, por favor. Esta é uma área VIP de alto nível. Você não pode entrar sem autorização, vai nos causar sérios problemas. A garota ruiva se virou para ele com raiva nos olhos. Eu não sou VIP? Eu vi meu Bob voando para cá. Ele tem que estar aqui dentro. Sai da minha frente, gritou Jojo, perdendo a paciência. Lucende imediatamente se distraiu com a discussão que estava acontecendo do lado de fora da porta. Ele podia ouvir os dois funcionários pedindo desculpas sem parar enquanto tentavam impedir a jovem teimosa. Senhorita Jojo, a senhora realmente não pode simplesmente entrar assim. Apesar da altura e do treinamento, os dois guardas da prefeitura não conseguiam parar o avanço da jovem furiosa. Lucende franziu levemente a testa e olhou para trás justamente quando a mulher invadiu sua sala privada. Ela vestia um traje de combate de alta qualidade feito sob medida que destacava sua figura atlética e curvilínea. Seu rosto era impressionantemente bonito,
e sua pele clara e luminosa parecia mais perfeita que porcelana. Ao vê-la, o jovem ficou momentaneamente atordoado, o corpo inteiro rígido como se estivesse sendo assado no fogo. Lu Seng era um guerreiro que não temia nada no campo de batalha, mas quando enfrentava uma mulher bonita e temperamental, sentia automaticamente um certo constrangimento e vontade de recuar. Os longos cabelos carmesim e os olhos penetrantes de Jojo davam a ela um ar de autoridade nobre e elegante, embora sua atitude arrogante e dominante acrescentasse uma certa agressividade à presença dela. Assim que entrou na sala, seu olhar se fixou em Lu Seng. Ela apontou diretamente para ele. É ele. Ele deve ter roubado meu Bob. Eu consigo sentir o cheiro do Bob nele. Infelizmente, o instinto da garota estava certo. O jovem literalmente tinha acabado de engolir o animal de estimação dela. Depois de olhar bem para o rosto de Lu Seng, Jojo ficou momentaneamente surpresa, como se tivesse sido atingida pela beleza marcante do jovem. Mas rapidamente recuperou a raiva e voltou a apontar para ele. Com certeza foi você. Você está fedendo ao cheiro do meu Bob. Ao ouvir essa acusação, a sobrancelha de Lu Seng tremeu e uma gota de suor frio apareceu em seu pescoço. Com uma expressão perfeitamente inocente, ele fingiu não entender e perguntou calmamente, desculpa, o que exatamente é um Bob? Jojo parou por um instante, um brilho de realização passando por seu rosto. Ah, espera um minuto, disse ela, com a voz ficando mais séria. Acho que estou me precipitando, não é? Você provavelmente nem saberia reconhecer uma criatura dessas, não é? Logo depois, ela bateu as mãos na mesa polida com um estrondo que ecoou pelo lounge silencioso, inclinando-se para frente em uma postura imponente digna que transmitia pressão aristocrática. Os olhos de Jojo se fixaram em Lu Seng, estreitos e intensos, cheios de preocupação pelo companheiro desaparecido. Bob não é um inseto comum. Ele é um Star Devouring Bug de linhagem extremamente nobre, um precioso animal de estimação que eu criei e cuidei pessoalmente com todo carinho por mais de 10 anos. Star Devouring Bug. O nome ecoou na mente de Lu Seng, e ele sentiu um frio percorrer o estômago ao lembrar do pequeno besouro crocante e dourado que tinha acabado de mastigar e engolir. Lu Seng rapidamente manteve a expressão controlada e fingiu reconhecer a criatura. Espera, era um inseto pequeno? Mais ou menos desse tamanho. Carapaça redonda, com várias perninhas agitadas. Ele descreveu cuidadosamente o inseto nojento que tinha acabado de comer. Sim. Exatamente. A garota ruiva sentiu repetidamente, os olhos quase brilhando de esperança. Você está falando do Bob? Onde ele está? Me diga para onde ele foi. O jovem engoliu em seco, sentindo um nó pesado na garganta enquanto sua temperatura corporal parecia subir. Um suor frio começou a escorrer por suas costas sob o olhar intenso e desesperado dela. Com um gesto aparentemente firme, mas cheio de relutância por dentro, Lu Seng levantou o braço e apontou para um corredor distante que levava aos jardins municipais. Ele passou voando bem na frente do meu rosto agora há pouco, mentiu Lu Seng, com a voz surpreendentemente estável. Eu achei que fosse só algum inseto espacial perdido, então dei um tapa para afastá-lo. Não tenho certeza de onde ele caiu, mas ele voou naquela direção. Enquanto dizia essa mentira, Lu Seng fez uma oração silenciosa às forças do cosmos. Por favor, que ela acredite nisso. Se ela descobrir o que aconteceu com o Bob, eu estou completamente ferrado. Para seu completo choque, Jojo avançou de repente, fechando os olhos e puxando a cabeça de Lu Seng para um abraço esmagador contra o peito. Obrigada. Muito obrigada. Essa demonstração repentina de gratidão deixou Lu Seng totalmente confuso. Sufocado pelo contato repentino, o jovem Lu Seng entrou em pânico de verdade. Ela está tentando me sufocar? 1000 perguntas passaram pela sua cabeça. Ela sabe? Isso é algum tipo de técnica avançada de interrogatório? Ofegante, Lu Seng conseguiu se soltar gentilmente do abraço de Jojo e levantou as mãos defensivamente para recuperar espaço. Ei! O que você está fazendo? Isso é algum tipo de ataque orbital estranho? Jojo, porém, parecia totalmente tranquila. Eu só queria demonstrar minha gratidão.
Meu nome é Jojo, que tal nos conhecermos direito? Meu nome é Jojo. A mente do jovem ainda girava enquanto ele olhava para ela, preocupado com o destino do seu lanche anterior. Isso está mesmo acontecendo? Será que os costumes sociais das pessoas do setor estelar Almori são realmente tão diretos assim? Lembrando de seus objetivos a longo prazo e da necessidade de se integrar, o jovem tomou a iniciativa e estendeu a mão para um aperto firme. Olá, eu sou Lu Seng. Prazer em conhecer você. Preciso dizer, sua forma de se apresentar é bem memorável. E você também tem um cheiro muito agradável. Jojo não perdeu nem um segundo, ela se virou imediatamente e começou a correr na direção que Lu Seng tinha apontado. Espera eu encontrar o Bob. Quando ele estiver seguro, eu volto para te levar para um jantar de verdade para comemorar. Tchau, ela gritou. Quando ela desapareceu de vista, Lu Seng percebeu com horror que uma única perninha do Star Devouring Bug ainda estava presa no canto da sua boca. Ele limpou rapidamente, sentindo uma onda de culpa impotente. Acho que só posso dizer que sinto muito. Você está procurando por ele, mas eu já transformei ele em energia. Acho que esse jantar não vai acontecer tão cedo, murmurou enquanto olhava para ela se afastando. Essa garota nunca, nem nos sonhos mais malucos dela, imaginaria que o querido Bob que ela tanto procurava já tinha sido transformado em duas poderosas células imortais dentro do corpo de Lu Seng. Ele tinha digerido a criatura tão completamente que nenhum único resíduo restou. A ironia da situação não passou despercebida para ele. O exoesqueleto de um Star Devouring Bug era famoso por ser praticamente indestrutível. Normalmente, qualquer pessoa abaixo do nível 11 sequer conseguiria arranhar sua defesa externa, muito menos mastigá-lo. A mentira dele não nasceu de falta de caráter, mas pura sobrevivência social. Como ele poderia explicar que o companheiro de mais de 10 anos dela tinha sido comido como um simples lanche da tarde? A verdade era absurda demais para acreditar. Então ele apenas repetiu um pedido de desculpas silencioso para a nobre garota ruiva. Peço profundamente desculpas pela confusão, senhor. Espero que ela não tenha incomodado muito. Uma funcionária da prefeitura entrou correndo na sala pelo corredor, fazendo várias reverências enquanto se desculpava sem parar pela invasão caótica de Jojo. Não foi nada demais. Lu Seng dispensou a preocupação dela com um gesto casual da mão. Encostado na cadeira macia, perguntou tranquilamente, aliás, qual é exatamente a identidade daquela garota? Ela parece alguém muito importante por aqui. Ela parece extremamente arrogante e confiante, não é? A funcionária limpou o suor nervoso da testa e suspirou com um sorriso cansado. Ela é Jojo, a única filha de Milton X. Em todo o setor estelar Almori, o pai dela é uma figura lendária, um poderoso Starar com enorme influência. Starar. Lu Seng piscou, sentindo o peso desse título. Isso significava que o pai de Jojo era uma potência de nível 11. Fal Arlan era apenas um Star Baron, um Starar estava 2 níveis acima na hierarquia da nobreza interestelar. Agora fazia sentido ela tratar a prefeitura como se fosse o próprio quintal. Lu Seng balançou a cabeça, pensando que mentir tinha sido uma decisão extremamente sábia. Aquele pet era um presente de um nobre de nível 11 para sua única filha, o valor provavelmente era absurdo. Nem os 10 milhões de moedas que Fal Arlan lhe deu seriam suficientes para pagar a compensação. Depois de conversar mais um pouco com os funcionários, a figura familiar e imponente de Fal Arlan apareceu na entrada do lounge, parecendo descansado e pronto para sair. Fal Arlan se aproximou com um sorriso significativo. Parece que toda a sua papelada e procedimentos administrativos já foram finalizados, certo? Vamos embora, respondeu Lu Seng, levantando-se e acenando para Fal Arlan. Obrigado, Fal Arlan. Ele estava claramente agradecendo pelo status de cidadania grau 3 e pela enorme quantia de moedas. Fal Arlan apenas acenou com a mão. Não precisa de formalidades. Vamos. Enquanto saíam, os gritos distantes de Jojo procurando seu pet ainda ecoavam pelos corredores. Enquanto caminhavam pela grande praça em frente à prefeitura, Lu Seng puxou conversa casualmente. Aliás,
Você sabe alguma coisa sobre um tal de Star Devouring Bug? Fauarlan levantou uma sobrancelha, surpreso. Você acabou de chegar ao espaço, como já ouviu falar de criaturas tão raras? Eles são formas de vida extraordinárias, explicou Fauarlan. São conhecidos por propriedades quase mágicas e por um temperamento relativamente dócil. Quando chegam à fase adulta, o poder deles pode se comparar a um artista marcial de nível 10 ou até nível 11. São símbolos de status muito valorizados entre a elite interestelar, geralmente dados como presentes extravagantes para filhas ou esposas. Lucende continuou perguntando, mantendo a voz neutra. E eles são muito caros? Fauarlan bufou. Caros? O exemplar mais comum começa em centenas de milhões de moedas. Os de linhagem rara e pura? Você poderia trocar um por vários planetas habitáveis inteiros. Mas por que o interesse de repente? Perguntou curioso. Por que está perguntando sobre um pet tão raro? Haha. Lucende forçou uma risada leve e balançou a cabeça. Ah, nada demais. Só ouvi alguém mencionar lá no lobby e fiquei curioso. Ele obviamente não ousava admitir que tinha acabado de comer uma fortuna capaz de comprar um pequeno sistema solar. Por dentro, Lucende queria gritar. Meu Deus! Um inseto aleatório vale mais que uma dúzia de planetas habitáveis? Ou seja, aquelas 2 mordidas que eu dei valiam centenas de milhões de moedas Black Star. Ele até se arrependeu de ter comido tão rápido. Se soubesse o preço, teria saboreado cada pedaço dourado com muito mais calma. Realmente não entendia nada dos preços alienígenas. Mas se essa história vazasse, aquela garota ruiva, Jojo, provavelmente não descansaria até destruí-lo. Enquanto isso, no coração do Departamento de Aplicação da Lei da Região Estelar White Mist, um oficial de nível 11 chamado Sal estava em posição de atenção. Ele era o responsável por cooperar com o setor Almori na caça aos piratas Crimson Blood. Naquele momento, ele apresentava um relatório para um velho de pele azul escura vestindo um uniforme de combate imponente. O ancião ergueu a cabeça, com voz fria. Você está me dizendo que não existe sequer uma imagem registrada da execução do pirata? O relatório escrito tem apenas algumas frases vagas e inúteis, continuou o ancião, estreitando os olhos. Você está insinuando que nossas forças nem sequer entraram no campo de batalha? E mesmo assim Fauarlan, do setor Almori, tomou a iniciativa de dar 1/3 do crédito da operação para nós. Sal assentiu, com expressão tensa. A documentação fornecida pelo setor estelar Amu é extremamente limitada. Já pedi várias vezes os dados completos, mas eles continuam enrolando e prometendo relatórios complementares. É estranho, mas pensei que talvez estivessem tentando melhorar as relações diplomáticas conosco. Melhorar relações? Ridículo. O ancião de pele roxa escura, Lian Jibei, respondeu com um sorriso de desprezo. Ele não era alguém que se deixava enganar por diplomacia vazia. Onde está o verdadeiro registro da operação, seu velho raposo? Rosnou Lian Jibei, referindo-se a Fauarlan. Fauarlan não daria crédito de graça sem motivo. Tem algo escondido aqui. Entre em contato com o Bureau de Almori agora. Quero os arquivos completos sem censura imediatamente, e quero que eles saibam que estou observando pessoalmente. Como desejar, senhor. Sal levantou o braço e digitou rapidamente em seu dispositivo de comunicação, iniciando um contato prioritário com Fauarlan. Olá, Fauarlan. Por favor, responda. Após um breve atraso, o rosto de Fauarlan apareceu na tela. Ah, se não é o oficial Sal do Bureau White Mist. A que devo a honra dessa ligação? Lian Jibei entrou no campo de visão, com uma voz áspera como pedra se arrastando. Você parece muito animado hoje, Fauarlan. Ao ouvir essa voz, Fauarlan ficou visivelmente surpreso e imediatamente se endireitou, fazendo uma reverência respeitosa. Minhas humildes saudações ao estimado chefe executor Lian Jibei da região estelar White Mist. Eu não esperava que o senhor estivesse nessa chamada. Lian Jibei não respondeu com nenhuma cordialidade. Sal falou novamente, estou apresentando ao chefe executor um relatório sobre a Operação Crimson Blood.
Precisamos da transmissão imediata de todos os relatórios táticos faltantes e do registro visual completo do confronto final. Fal Arlan hesitou por um longo momento. Um lampejo de incerteza passou por seu rosto, algo que os experientes executores do outro lado da linha perceberam imediatamente. Muito bem, respondeu finalmente Fal Arlan, com um olhar estranho e indecifrável. Vou transmitir o pacote de dados para o seu terminal agora. Sem mais despedidas, a transmissão holográfica foi encerrada abruptamente, deixando Sal e Lian Jibei completamente surpresos. Sal ficou olhando para o espaço vazio onde a projeção estava, sem acreditar no que viu. Fal Arlan simplesmente encerrou a chamada, uma quebra de etiqueta praticamente impensável. Foi nesse momento que uma percepção gelada surgiu em sua mente. Algo estava muito errado. Fal Arlan claramente estava escondendo algo importante, algo que o Behold White Mist nunca deveria descobrir. O chefe executor de pele roxa, Lian Jibei, bateu o punho na mesa de mogno. Idiota! Só percebeu agora? Os burocratas do setor Almori sempre foram mestres da manipulação. Ele está escondendo algo enorme. Como você não investigou o campo de batalha pessoalmente, talvez tenha deixado passar um desastre monumental. Sal, sabendo que tinha cometido um erro de julgamento terrível, abaixou a cabeça envergonhado. Uma onda de arrependimento e raiva cresceu dentro dele. Eu sabia, pensou com amargura. Fal Arlan, seu desgraçado traiçoeiro. Você enganou todo mundo. Exatamente um minuto depois da chamada ser encerrada, um fluxo de dados criptografados do birô de aplicação da lei de Almori começou a aparecer no terminal. Era o material prometido por Fal Arlan. Sal olhou para o chefe executor, esperando a ordem final. O velho de expressão severa e tom esverdeado deu a ordem sem mudar a expressão fria. Abra os arquivos. Sal assentiu seriamente e iniciou o processo de descriptografia para revelar a verdade escondida nos documentos. Se como um verdadeiro deus primitivo da destruição. O gigante destruía uma grande metrópole, esmagando arranha-céus sem qualquer contenção. Pelo estilo das construções e infraestrutura primitiva, Sal e Lian Jibei reconheceram imediatamente o cenário, um planeta de civilização de baixo nível. Esse é Eiji, um dos tenentes de alto nível dos Crimson Blood Star Bandits, relatou Sal enquanto analisava os dados biométricos ao lado do vídeo. O nível de poder confirmado dele está no limite do nível 10. Em um planeta primitivo, ele é praticamente uma força da natureza imparável. Mas logo depois do relatório de Sal, o vídeo chegou a um momento brutal. As nuvens acima da cidade foram rasgadas por uma gigantesca mão de Dharma, com dezenas de milhares de metros, descendo do céu como a ira de um criador. Com um único movimento rápido, a mão luminosa arrancou o gigante de 8.000 metros do ar. Então fechou os dedos, esmagando Eiji em uma explosão de energia vermelha, como se fosse apenas um inseto incômodo. Para ter poder suficiente para executar instantaneamente um lutador de nível 10, será que essa pessoa é um especialista de nível 11? Sal ficou encarando a tela, completamente chocado, enquanto a câmera finalmente focava no responsável. Era um jovem bonito. Ele rapidamente procurou em sua memória e nos bancos de dados. Será que ele é um novo talento do Departamento de Aplicação da Lei do Setor Almori? Eu acompanho o recrutamento deles há décadas, e nunca vi alguém tão jovem e tão letal. O vídeo continuou, mostrando melhor o jovem de rosto marcante, o mesmo que havia destruído Eiji. A cena mudou para outro confronto. Dessa vez ele enfrentava um homem alto com pupilas vermelho-sangue. Esse é o próprio Crimson Blood, explicou Sal, o líder dos Crimson Blood Star Bandits. Um veterano no pico do nível 10. Como se zombasse desse título, o jovem bonito lançou um ataque explosivo. Com um único soco devastador que parecia distorcer o espaço, ele matou o lendário líder pirata instantaneamente. Ele neutralizou Grey Trinis apenas com a pressão da consciência espiritual,
e depois matou Crimson Bland com um único golpe físico que ultrapassou claramente os limites normais de combate, disse Saul com a voz tremendo. Dentro dele, a conclusão já estava formada. Nível 11. Essa pessoa é definitivamente um especialista de nível 11. O vídeo então mostrou o jovem atacando sozinho a nave principal dos Crimson Bland Star Bandits, a Demonic Claw. Diante dos disparos de energia de uma nave classificada como nível 11, ele nem tentou desviar. Ele recebeu os ataques com o próprio corpo, e depois destruiu o casco da nave com um único soco. Saul assistia hipnotizado e confuso. Ele claramente tem força de nível 11, mas a forma como luta é estranha. Depois de pensar um pouco, encontrou a palavra. É um estilo instintivo, quase desajeitado. Ele simplesmente aguenta o ataque das naves e usa uma imagem gigante de Dharma para lutar corpo a corpo. É estranho. Enquanto explorava mais os arquivos, Saul encontrou rapidamente outra gravação, um registro pessoal deixado por Fall Arlan. Lian Jibei estava agora cheio de curiosidade, observando por cima do ombro de Saul. Não fique parado. Abra essa gravação, rugiu. Assustado, Saul quase pulou. Sim. Imediatamente, senhor. Com os dedos tremendo, Saul tocou na interface. O próximo vídeo se abriu, iluminando toda a sala com luz holográfica. Nessa nova gravação, o jovem bonito continuava sendo o foco. Mas agora ele estava em um combate de treinamento intenso. Os olhos de Saul se arregalaram quando reconheceu o oponente. Era Fall Arlan, o famoso executor de nível 11 do setor estelar Almori. Saul e Lian Jibei observaram atentamente a luta brutal. Uma expressão de verdadeiro espanto apareceu nos olhos do velho. Aquilo não era apenas um treino simples. Era Fall Arlan testando seus próprios limites contra aquele jovem misterioso. Até Fall Arlan está tendo dificuldade para manter vantagem, murmurou Saul, incrédulo. No vídeo, o jovem lutava com uma postura elegante e assustadora ao mesmo tempo, usando lâminas e punhos com a mesma habilidade mortal. Ele estava colocando Fall Arlan em desvantagem. Como isso é possível? E havia outro detalhe chocante, o jovem não tinha nenhuma insígnia. Ele não fazia parte da força oficial de Almori. Se ele não pertence ao departamento deles, então quem é esse cara? As dúvidas na mente de Saul e Lian Jibei só aumentavam. Por que alguém tão poderoso ajudaria a Federação a eliminar os Crimson Bland Star Bandits? Quanto mais eles se aproximavam da verdade, mais sentiam um estranho pressentimento. Era como se estivessem chegando perto de um segredo capaz de mudar completamente o equilíbrio de poder em todo o setor. Depois de vários minutos analisando em silêncio, o ancião Lian Jibei finalmente falou, com a voz baixa e pesada. A situação está começando a ficar clara. Aquele jovem não tem absolutamente nenhuma ligação formal com o departamento de aplicação da lei do setor estelar Almori. O velho se inclinou mais perto da tela holográfica, estreitando os olhos. Eu diria até que ele provavelmente nem vem do nosso domínio estelar. Ele é uma variável fora do nosso cálculo, algo que nunca levamos em consideração. Saul virou a cabeça e olhou para Lian Jibei com uma mistura de apreensão e curiosidade sombria, esperando o julgamento final do ancião. Ainda resta um último documento na fila criptografada, disse Saul. Lian Jibei, agora com o rosto completamente frio e sem emoção, deu uma ordem curta. Abra imediatamente. Se minha intuição estiver correta, é aqui que tudo se revela.